12 sinais sutis de que Deus está falando com você, queridos irmãos. Certas vezes nós olhamos para trás e percebemos que Deus estava falando conosco o tempo todo, mas a gente simplesmente não percebeu na hora. Quantas vezes você já passou por uma situação difícil, se sentiu perdido, sem entender o que estava acontecendo, e depois de algum tempo, tudo fez sentido na sua mente? São esses momentos que a gente se dá conta de que Deus estava lá, guiando cada passo nosso mesmo, quando a gente não conseguia entender ou ouvir sua voz. Deus está sempre falando conosco e nos orientando. Mas a questão é, será que estamos realmente escutando Deus? Será que estamos prestando atenção nos sinais que Ele nos dá ao longo do caminho? Porque, acredite, Ele está sempre tentando nos mostrar o caminho, nos mostrar a verdade. Mas, na maioria das vezes, a gente não está prestando muita atenção. Imagine como seria a sua vida se você conseguisse identificar e entender melhor estes sinais no momento que se revelarem. Neste vídeo, vamos explorar através de exemplos da vida real e também das Escrituras. 12 sinais sutis de que Deus está falando conosco. Sinais que, se você prestar atenção, vão te ajudar a ouvir mais claramente a voz de Deus em sua vida. Vamos aprender a reconhecer esses sinais, a ser mais sensíveis ao que Deus está tentando nos dizer e a responder a esses sinais de forma que nossa vida seja cada vez mais alinhada com a vontade do Senhor. Vou fazer também uma poderosa oração com você neste vídeo. Então fique comigo até o final para receber todas as bênçãos dessa forte oração. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que Deus não grita para se fazer ouvir. Ele fala baixinho, usa situações simples e sutis para nos mostrar o caminho. Deus fala conosco de formas que, infelizmente, na maioria das vezes passam despercebidas. Você já parou para pensar em quantas vezes algo simples mudou o rumo da sua vida? Talvez uma ideia que surgiu na sua mente parecia insignificante na hora, mas que acabou te levando a um caminho totalmente diferente do que havia planejado a voz de Deus? Muitas vezes vem nesses pequenos sinais, nessas sutilezas que a gente precisa aprender a captar para nos dar uma boa base da verdade. Destes sinais, vamos começar explorando as Escrituras em Isaías. Capítulo 30, versículo 21, está escrito: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. E no Salmo 32, versículo 8, Deus nos promete: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você, irmãos. Isso mostra que Deus está sempre pronto para nos orientar e precisamos estar sensíveis à sua voz, que chega até nós através destes sinais. Vamos ver quais são eles. O primeiro sinal de que Deus está falando conosco é quando acontecem eventos fora do comuns, vez. Deus usa eventos que fogem do normal, situações que nos pegam de surpresa para chamar nós a atenção e nos dar para algo que precisamos entender. Esses momentos são como sinais de alerta nos dizendo: preste atenção, algo importante pode acontecer ou está acontecendo. Pensa comigo, quantas vezes você já se deparou com algo que simplesmente não fazia sentido? Na hora, um encontro inesperado com alguém, uma coincidência que parecia ser impossível, ou até mesmo uma situação que te forçou a parar e refletir sobre aquilo. Esses eventos extraordinários não acontecem por acaso. Eles são maneiras de Deus nos puxar para mais perto dele, nos despertando para uma verdade ou para uma direção que precisamos seguir. Você já passou por algo assim? Um momento em que a vida te surpreendeu, de tal forma que você sabia lá no fundo que aquilo só podia ser Deus, tentando te dizer alguma coisa. Um dos exemplos mais poderosos disso na Bíblia é a história de Moisés e a sarça ardente. Moisés era um homem que vivia uma vida simples. Um belo dia, ele estava cuidando do rebanho de ovelhas, fazendo o que fazia todos os dias, quando viu algo que o surpreendeu por fazer sentido: uma sarça em chamas, mas que estranhamente não se consumia. Aquilo, obviamente, não era algo normal. Curioso. Moisés se aproximou para tentar entender aquilo, e ao fazê-lo, Deus falou com ele. Deus o chamou do meio da sarça, revelando sua intenção de enviá-lo para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito.
e foi justamente esse evento fora do comum que mudaria sua vida, a história de Israel e de toda a humanidade. Para sempre, a sarça ardente era um sinal. Claro, de que Deus estava tentando chamar a atenção de Moisés, e não se engane. Deus faz isso conosco. Nos dias de hoje, também. Ele usa eventos que fogem da normalidade, coisas que nos fazem parar e questionar, para nos dizer que Ele tem algo a nos revelar, talvez através de um acontecimento que te fará mudar de direção e pensar de maneira diferente. Ouça, por exemplo, este testemunho real. Há algum tempo, uma pessoa decidiu desabilitar todas as notificações de aplicativos no celular, com o objetivo de ter mais foco no que realmente importava. Assim, nada mais a incomodava ou distraía. Certo dia, enquanto mexia no celular, algo inesperado aconteceu. Surgiu uma noica. Era de um vídeo cujo título abordava um tema espiritual sobre provações. Coincidentemente, essa pessoa estava enfrentando diversas provações e dificuldades naquele momento. Curiosa, ela abriu o vídeo e descobriu que o conteúdo era um trecho de um filme sobre Jesus, onde Jesus transmitia uma mensagem que falava diretamente ao seu coração, abordando precisamente o que ela estava precisando ouvir sobre as dificuldades e provações que ela estava enfrentando. Essa mensagem a fez refletir profundamente e compreender o que Deus queria lhe dizer. A partir desse momento, ela aceitou a orientação de Deus, corrigiu seu caminho e tudo começou a melhorar em sua vida. Algo parecido já aconteceu com você. Esse tipo de interferência tecnológica é um meio inusitado, mas poderoso de Deus chamar a sua atenção para algo que Ele quer comunicar. Amigos, nós também nos deparamos com sarças ardentes em nossa vida, momentos em que Deus intervém de forma visível para nos orientar, e precisamos estar atentos a elas quando você se deparar com algo fora do comum. Não ignore, pare, reflita e pergunte a Deus o que Ele está tentando te dizer com aquilo, porque muitas vezes são em momentos assim que Ele nos revela algo que precisamos saber, algo que vai nos levar a cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. O segundo sinal forte de que Deus está falando conosco são nossas impressões e intuições. Sabe, aqueles momentos em que você sente lá no fundo do coração que algo não está certo, ou que você precisa agir de uma determinada maneira mesmo sem ter uma razão. Clara para isso, nós bem sabemos que nossas intuições podem se originar de nossas próprias experiências na vida, mas muitas vezes elas também são a maneira de Deus se comunicar conosco. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você já sentiu um aperto no coração, uma sensação de que deveria tomar uma decisão, ou evitar um caminho sem saber exatamente o porquê, e depois, ao olhar para trás, percebeu que aquela intuição te salvou de algo ruim ou te levou a fazer a coisa certa? Pois é, irmãos, Deus coloca essas impressões no nosso coração como pequenos toques que nos empurram na direção certa. A Bíblia nos ensina que Deus fala ao nosso espírito nos guiando através dessas intuições em Provérbios. Capítulo 20, versículo 27. A palavra nos diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do seu ser. Isso nos mostra que Deus usa o nosso próprio espírito para nos conduzir, iluminando o nosso caminho através dessas impressões e sensações que, convenhamos, não conseguimos explicar com palavras. Você alguma vez já sentiu que deveria ligar para alguém sem um motivo forte e depois descobriu que aquela pessoa estava precisando de ajuda naquele exato momento, ou talvez tenha evitado seguir por uma estrada, porque sentiu algo estranho e depois soube que aconteceu algo de ruim por ali? Essas não são simples coincidências. É Deus falando com você, usando a intuição para te guiar, para te proteger e direcionar. Um exemplo bíblico forte é o de Esther, quando o povo judeu está prestes a aniquilado por um decreto do rei Assuero. Mordecai pediu à rainha Esther que intercedesse por eles em Esther. Capítulo 4, versículo Esther diz: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuarem como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei.
Esther sentiu no coração que deveria interceder junto ao rei, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. A intuição de que Deus a havia colocado naquela posição, para aquele momento específico, a fez agir com coragem, salvar o seu povo. Essa convicção não veio do nada. Foi Deus falando com ela, guiando-a através de uma forte impressão em seu espírito. Amigos, essas intuições poderosas são uma parte vital da maneira como Deus se comunica conosco. Elas podem parecer sutis, mas têm o poder de nos conduzir em momentos importantes, nos ajudando a tomar decisões que podem mudar o curso de nossas vidas. Então, da próxima vez que sentir aquela impressão no coração, não a ignore. Pare e ore e peça a Deus que confirme o que você está sentindo. O terceiro sinal é um dos sinais mais claros e poderosos da comunicação de Deus, a própria palavra de Deus. Veja, quando estamos buscando respostas, nada pode nos dar mais clareza e direção do que a Bíblia. A palavra de Deus é viva, é eficaz e é o principal meio pelo qual Ele se comunica conosco. Às vezes, Deus fala de forma tão direta, através das Escrituras, que parece que aquela passagem foi escrita especialmente para nós, no exato momento que nós mais precisamos. Lembra-se do testemunho real que tivemos quando falei do primeiro sinal. Lá foi uma junção de dois sinais, um evento fora do comum, com a orientação direta da palavra de Deus. Você já teve uma experiência assim? Por exemplo, está lendo a Bíblia e de repente uma frase ou um versículo salta da página e toca diretamente no seu coração. É como se Deus estivesse ali naquele momento te falando: é isso que eu quero que você saiba, é isso que você precisa fazer. Esses momentos são preciosos, porque são a maneira de Deus nos dar clareza, nos guiar em meio às dúvidas e trazer luz para iluminar nossa mente. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia nos diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse versículo nos mostra o poder da palavra de Deus em nossa vida. Ela não apenas nos guia, mas também nos revela verdades profundas, trazendo discernimento e clareza que não poderíamos alcançar por nós mesmos. Já aconteceu de você estar em dúvida sobre alguma coisa, sem saber qual direção tomar, e então, ao abrir a Bíblia, encontrou exatamente o que precisava, ouvir ou ver, ou talvez, em um momento que você estava triste e angustiado, você tenha lido um salmo que trouxe consolo e paz ao seu coração. Isso é Deus falando com você, usando a sua palavra para te guiar. E irmãos, pensem no exemplo de Davi. Davi, quando se encontrava aflito, ele recorria à palavra de Deus para encontrar conforto e direção no Salmo 119. Versículo 105, ele escreveu: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Davi sabia que sem a orientação de Deus através das Escrituras, ele estaria perdido. E o mesmo vale para nós hoje. A palavra de Deus é a nossa lâmpada, a nossa luz, que ilumina o caminho diante das incertezas da vida. Quando você estiver buscando orientação, quando não souber para onde ir ou o que fazer, busque orientação pela palavra de Deus. Peça a Deus que fale com você através da sua palavra. Ele é fiel, e se você estiver disposto a ouvir, Ele vai te guiar, vai te mostrar o caminho que você deve seguir, porque a palavra de Deus não falha, ela é eterna, e acima de tudo, ela é a voz de Deus falando diretamente ao seu coração. O quarto sinal de que Deus pode estar tentando se comunicar conosco é quando acontece uma repetição de situações e eventos. Sabe, muitas vezes quando Deus quer garantir que estamos entendendo o que Ele está nos dizendo, repete a mensagem diversas vezes e talvez de diferentes formas. Às vezes você pode se ver diante da mesma situação várias vezes, ou receber o mesmo conselho de pessoas diferentes. Isso não é por acaso, é Deus com paciência, reforçando sua mensagem para que possamos captá-la claramente. Você já notou que às vezes um mesmo versículo pode ter aparecido em diferentes momentos do seu dia ou de sua semana,
Você escuta ele em uma pregação, depois em uma conversa com um amigo e depois vê o mesmo versículo em alguma mensagem. Ou então você se pega enfrentando a mesma dificuldade mais de uma vez, como se Deus estivesse tentando te ensinar algo que você ainda não conseguiu absorver essas repetições. Não são coincidências, elas são sinais de que Deus está insistindo em algo, querendo que você preste atenção e entenda o que Ele está dizendo. Amigos, na Bíblia vemos como Deus usa a repetição para garantir que sua mensagem seja compreendida. Temos o exemplo de Samuel, em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. Lemos: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli naqueles dias. Raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite eu, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui", e correu até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou." Eli, porém, disse: "Não o chamei. Volte e deite-se." Então, ele foi e se deitou de novo. O Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou." Disse Eli: "Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se." Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel. Pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou." Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: "Vá e deite-se, se ele chamá-lo. Diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." Então Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." Deus o chamou 3 vezes na noite. E Samuel não entendeu de imediato que era o Senhor quem estava falando com ele. Foi só na terceira vez que Eli, o sacerdote, percebeu que era Deus chamando o menino e orientou. Samuel, Deus repetiu o chamado até que Samuel finalmente estivesse preparado para ouvir e responder, assim como Samuel. Deus também nos chama várias vezes, repetiu. E por isso, precisamos estar atentos e preparados para ouvir o seu chamado. Você já passou por situações que se repetem, como se algo estivesse tentando te ensinar uma lição importante? Podem ter sido desafios no trabalho, relacionamentos que seguem o mesmo padrão, ou conselhos que vêm de todos os lados. Sobre uma mesma questão, isso pode ser Deus tentando te guiar, tentando te orientar e ensinar o sim o certo. Às vezes precisamos de mais de uma chance para entender o que Deus quer de nós. E Ele, em sua bondade, nos dá essas oportunidades repetidas. Essas repetições são, na verdade, a paciência de Deus, em ação. Ele sabe que, como seres humanos, podemos ser teimosos ou distraídos, e por isso Ele continua a nos lembrar, a nos chamar, até que finalmente a gente compreenda a sua vontade. Então, se você notar que certas situações ou mensagens estão se repetindo na sua vida, não as ignore. Pode ser que Ele esteja te preparando para algo maior, te ensinando uma lição importante, ou te guiando para um propósito que ainda não está claro para você. Deus não desiste de nós. Ele repete suas mensagens porque nos ama e quer o nosso melhor. E essas repetições são um presente, uma chance de entender e seguir a sua Dírio culto. E precioso sinal de que Deus está falando conosco é quando sentimos uma paz inexplicável em momentos difíceis. Veja, vivemos num mundo cheio de incertezas e passamos por muitas tribulações. Sendo assim, é natural que diante de desafios a gente sinta medo, ansiedade, mesúmer. Mas há momentos em que, apesar de toda a turbulência, você sente uma paz que não faz sentido. Uma serenidade que vem de dentro, como se uma voz suave estivesse dizendo: "Vai ficar tudo bem, estou contigo." Isso, meu amigo, pode ter certeza que é Deus falando diretamente ao seu coração. Essa paz não é algo que a gente pode criar por conta própria. Ela vem de Deus e é um sinal claro de que Ele está no controle, de que podemos confiar totalmente nele. A Bíblia nos fala sobre essa paz. É uma paz que vai além do que podemos entender, uma paz que guarda nosso coração e nos mantém firmes, mesmo nas piores tempestades.
Por exemplo, já aconteceu de você passar por um problema difícil, daqueles problemas que tiram o sono, mas de repente, estando em comunhão com Deus, você sentiu uma tranquilidade inexplicável, como se um peso fosse tirado das suas costas, ou talvez em um momento de grande aflição, você tenha sentido uma paz que não fazia sentido naquele momento, que te deu a certeza de que ficaria tudo bem. Esses são momentos em que Deus está sussurrando ao seu coração, dizendo que Ele está no controle e que você pode entregar suas preocupações a Ele. A história de Davi, após a morte de seu filho, é um exemplo poderoso dessa paz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, está escrito: ao perceber que os seus servos cochichavam entre si, Davi compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu amigos. Davi só não entrou em desespero, porque sentiu a paz de Deus, mesmo naquele momento extremamente difícil. Essa paz permitiu que ele continuasse, que confiasse no plano de Deus, mesmo sem entender totalmente o porquê da perda de seu filho. Então, se você enfrentar uma situação difícil de perda, por exemplo, mas sentir uma paz inexplicável, saiba que isso é Deus cuidando de você, é um sinal de que Ele está presente, te sustentando, te consolando. Essa paz é um dom precioso, um lembrete de que, apesar das dificuldades, você não está sozinho. Deus está no controle e Ele te dará forças para enfrentar qualquer desafio com serenidade e confiança. Ele está dizendo que você pode descansar nele, confiar no seu plano e seguir em frente, sabendo que Ele nunca te abandonará. O sexto sinal é quando Deus fala conosco, através das palavras e conselhos de outras pessoas, irmãos. Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos orientar, para nos encorajar e até para nos corrigir quando necessário. Essas palavras podem vir de amigos familiares, ou até mesmo de alguém que você mal conhece, mas que naquele momento traz uma mensagem que toca profundamente o seu coração. E quando isso acontece, é importante reconhecer que pode ser Deus usando aquela pessoa para falar diretamente com você. Quantas vezes você já ouviu um conselho que pareceu vir na hora certa, trazendo a resposta que você estava buscando? Ou talvez alguém tenha dito algo que combinou tanto com o que você estava passando, que foi como se aquela pessoa estivesse lendo os seus pensamentos. Isso, meu amigo, é Deus trabalhando através das pessoas próximas, usando-as como instrumentos para transmitir a sua vontade e nos orientar em sua direção. Na Bíblia temos um exemplo marcante de Deus, usando as palavras de outras pessoas para guiar seus servos. Pense na história de Davi e Abigail. Davi e seus homens estavam prestes a cometer um erro grave, cheio de ira. Estavam prontos para destruir a casa de Nabal. Nabal foi um homem tolo que havia insultado Davi e se recusado a ajudá-lo. Abigail, a esposa de Nabal, ao ouvir sobre o plano de Davi, agiu rapidamente. Ela foi ao encontro de Davi e, com palavras sábias e humildes, pediu que ele reconsiderasse sua ação, lembrando-o de seu chamado divino e da promessa de Deus sobre sua vida, Abedave. E ele reconheceu que Deus havia enviado Abiga para impedir que ele cometesse um erro grave em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. Davi disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas prias. Aceitou o conselho dela. Louvou a Deus por enviar Abiga e desistiu de sua vingança, meu irmão. Minha irmã, já aconteceu de você estar prestes a fazer alguma coisa e alguém, talvez sem nem saber o que você estava passando, dizer exatamente o que você precisava ouvir para mudar de direção. Ou talvez você tenha recebido um conselho que na hora não fez muito sentido, mas depois acerta. Para você é importante estar atento a esses conselhos e palavras, especialmente quando vem de pessoas que têm uma vida espiritual alinhada com Deus. Deus pode usar qualquer um para falar conosco, mas quando Ele escolhe aqueles que andam em seus caminhos, o impacto pode ser ainda maior. Então, não ignore os conselhos sábios.
e as palavras encorajadoras que você recebe. Ore, peça discernimento e esteja aberto à possibilidade de que Deus está falando com você através dessas pessoas. Essas palavras vindas de outras pessoas são presentes de Deus. Elas podem nos ajudar a ver o que não estávamos enxergando, a entender o que antes estava confuso e a tomar decisões que estão alinhadas com a vontade de Deus. Então, quando alguém vier até você com um conselho ou uma palavra de sabedoria, pare e ouça com atenção. O sétimo sinal de que Deus está falando conosco é quando sentimos que estamos caminhando certo em nosso destino e propósito. Sabe, cada um de nós foi criado com um propósito único, uma missão que Deus nos deu antes mesmo de nascermos. E uma das maneiras mais poderosas de perceber que Deus está falando conosco é quando sentimos que nossa vida está se alinhando com esse propósito maior. Quantas vezes você já se perguntou qual é o meu propósito? Por que estou aqui neste mundo? Essas perguntas são profundas e Austadel está na busca por entender de Deus para a sua vida, quando começamos a perceber que eles estão se encaixando. Di que só pode explicada como parte do plano de Deus, é aí que sabemos que estamos caminhando no deso que Ele preparou para nós. Deus, em sua infinita sabedoria, tem um plano específico para cada um de nós, e quando seguimos esse plano, sentimos uma paz, uma clareza e uma direção que nos fazem saber que estamos exatamente onde deveríamos estar na Bíblia. Temos o exemplo de Abraão. Claro, podemos considerar que foi mais fácil para Abraão entender seu propósito, porque Deus falou diretamente com ele, em Gênesis. Capítulo 12. Versículos 1 a 4 está escrito: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra e seguir um propósito maior, que envolvia a formação de uma nação inteira. Mesmo sem saber exatamente para onde estava indo, ele seguiu o chamado de Deus, que era parte de seu destino e propósito. Você já sentiu, como Abraão, que estava sendo levado a algo maior do que você mesmo? Que as circunstâncias da sua vida, as oportunidades que surgiram, os desafios que você enfrentou, tudo estava te preparando para um propósito específico. Esses momentos de clareza, em que tudo parece se encaixar, são sinais de que Deus está guiando seus passos para o destino que Ele planejou para você. Às vezes, esse alinhamento com o propósito de Deus pode vir através de um desejo forte de servir em uma área específica, de usar seus talentos de uma maneira que impacte positivamente a vida dos outros, ou talvez você sinta um chamado para mudar de direção, para seguir um caminho que antes você nem tinha considerado. Esses sentimentos, essas convicções, são a maneira de Deus te mostrar o destino que Ele tem para a sua vida. E mesmo que esse caminho não seja sempre fácil, mesmo que envolva sacrifícios e desafios, saiba que quando estamos no centro da vontade de Deus, experimentamos uma satisfação e uma realização que nada mais pode proporcionar. Você está caminhando no seu propósito, quando mesmo nas dificuldades você sente que está contribuindo para algo maior, algo que vai além de você. Se você sentir que sua vida está se alinhando de maneira inexplicável, se você sentir que está sendo atraído para algo que parece estar ligado a um propósito maior, preste atenção, isso pode ser Deus te mostrando que você está seguindo o plano que Ele tem para você. O oitavo sinal é quando sentimos um forte desejo de orar e se consagrar. Veja, há certos momentos em nossa vida em que, sem qualquer explicação lógica, sentimos um forte impulso para orar, para buscar a presença de Deus. De maneira mais intensa, esses desejos não surgem. Do nada, eles são um sinal. Claro de que Deus está nos chamando para um tempo de comunhão especial com Ele. Você já acordou no meio da noite e teve uma sensação inexplicável de que precisava orar?
ou então no meio do seu dia foi tomado por um desejo súbito de buscar a Deus, de consagrar um tempo para estar a sós com Ele. Esses momentos são chamados de Deus. São oportunidades que Deus nos dá para nos aproximarmos mais dele, para nos preparar para algo que está por vir, ou para interceder por alguém que está precisando de nossas orações. Temos um exemplo importante na Bíblia de alguém que sentiu esse desejo e agiu em favor dele. João Batista, em Lucas, capítulo 1, versículo 80, está registrado: "E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel." Este menino foi João Batista. Ele passou muitos anos no deserto em consagração e oração. Longe dos olhos do público, ele dedicou sua vida a Deus, preparando-se para o ministério que um dia desempenharia, mas sem uma razão imediata para seu retiro. Ele não sabia quando ou como Deus o chamaria para agir. Mas sua vida de oração e consagração o preparou para ser o precursor de Cristo. Seu tempo de preparação no deserto foi essencial para o poderoso ministério que ele teria mais tarde, meu irmão, minha irmã. Você já sentiu um desejo urgente de orar por alguém, mesmo sem saber exatamente o motivo, ou talvez tenha sentido uma necessidade de se afastar por um tempo, de se dedicar à oração e busca de Deus, sem uma razão forte para isso? Esses sentimentos são a maneira de Deus te chamar para um tempo de consagração, para um período de preparação espiritual. Ele está te dizendo que algo importante está por vir, e Ele quer que você esteja preparado. Esses desejos de oração e consagração são como uma convocação de Deus. O Senhor sabe o que está à nossa frente, Ele sabe das batalhas que enfrentaremos, e Ele nos chama para nos fortalecermos nele, antes que esses momentos cheguem. Talvez Ele esteja te preparando para uma grande vitória, ou te capacitando para suportar uma provação que ainda não é visível. Ou talvez Ele esteja te chamando para interceder por alguém que está passando por dificuldades que você nem imagina. Então, quando você sentir esse desejo profundo de orar, de se consagrar, não o ignore. Responda a esse chamado com obediência, sabendo que Deus está te preparando, te moldando e te capacitando para o que está por vir. Esses momentos de oração e consagração não são apenas para o seu benefício. Eles podem impactar a vida de outros, podem mudar situações e, acima de tudo, te aproximam mais do coração de Deus. Deus está sempre buscando um relacionamento mais profundo conosco. O nono e poderoso sinal de que Deus está falando conosco é quando nos deparamos com mudanças inesperadas de planos, com interrupções e dificuldades inexplicáveis. Todos nós fazemos planos, traçamos caminhos e estabelecemos metas para nossas vidas e sentimos que tudo parece estar indo bem, que os planos estão funcionando, mas às vezes, de repente, tudo muda. Surgem obstáculos inesperados, dificuldades que não fazem sentido, e portas que se fecham abruptamente. Algo acontece e somos forçados a seguir, por uma estrada que nunca havíamos imaginado, e muitas vezes essa mudança inesperada é a maneira de Deus nos redirecionar para o seu plano, que é sempre melhor do que o nosso. Quantas vezes você já viu seus planos mudarem de forma abrupta? Talvez uma porta tenha se fechado, um projeto que parecia promissor não deu certo, ou uma oportunidade que você simplesmente desapareceu. Nesses momentos pode ser difícil entender o porquê podemos sentir frustração, desânimo, desesperança. Mas quero te dizer que muitas vezes essas mudanças são sinais de que Deus está te protegendo ou te guiando para algo maior. Esses obstáculos podem ser a maneira de Deus dizer: não é por aqui ou ainda não é a hora. Ele pode estar te desviando de um erro. Por exemplo, pode ser difícil entender no momento, mas essas barreiras podem estar te protegendo de um perigo que você não conhece ou te preparando para um propósito maior que você ainda não compreende. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, lemos: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso nos lembra que, por mais que tentemos, é o plano de Deus, e às vezes Ele precisa nos interromper para garantir que seguimos o caminho certo. Em Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10, temos o exemplo de Paulo e Silas. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia. Tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram à tarde durante a noite. Paulo teve visão, na qual um homem da Macedônia esta pé e lhe suplica: passe a Macedônia. E ajude-nos depois que Paulo teve preparos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Irmãos, pode ter sido frustrante para eles naquele momento, mas essa mudança de direção os levou à Macedônia, onde Deus tinha planos maiores para o Evangelho, o que parecia ser uma interrupção. Era, na verdade, um redirecionamento de Deus. Já aconteceu de algo não sair como você planejava. E depois de algum tempo, você percebeu que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Talvez um relacionamento tenha terminado ou uma oportunidade de trabalho não se concretizou e inicialmente isso te trouxe tristeza e aflição. Mas depois você viu que Deus tinha um plano melhor, uma direção diferente que acabou te trazendo mais bênção do que você imaginava. Amigos, essas mudanças inesperadas podem ser difíceis, mas são oportunidades para confiar mais em Deus e menos em nós mesmos. Quando nossos planos falham, é uma chance de entregar tudo nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu confio que o teu plano é melhor do que o meu, porque na verdade Deus conhece o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós. E às vezes o que parece ser uma derrota é na verdade uma grande vitória. Então, quando seus planos mudarem repentinamente, não se desespere. Olhe para essas mudanças como idades para ver a mão de Deus em ação, te levando para onde você realmente precisa estar. Confie que Ele está te guiando. E lembre-se, os planos de Deus nunca falham. Ele sempre tem algo melhor reservado para aqueles que confiam nele. A chave está em confiar totalmente no Senhor, porque no final, o propósito de Deus sempre prevalecerá, se revelará para nós o 10º sinal. É difícil de aceitar, mas essencial para o nosso crescimento é quando passamos por provações, sabe? Ninguém gosta de passar por dificuldades. É natural querer evitar a dor, o desconforto e os desafios que nos testam até o limite. Mas a verdade é que as provações são uma parte inevitável da nossa caminhada com Deus. Elas nos moldam, nos fortalecem e nos aproximam mais de Cristo. Você já se perguntou por que Deus permite que passemos por provações? Especialmente quando estamos tentando fazer tudo certo? Por que Ele deixa que enfrentemos tempos de adversidade, mesmo quando estamos buscando viver de acordo com a sua vontade? A resposta está na maneira como Deus usa essas provações para nos purificar. Como o fogo refina o ouro, é através das dificuldades que nossa fé é testada e provada. Verdadeira. Olha só, a história de Jó. Jó era um homem muito rico e justo, temente a Deus, e se desviava do mal. Ainda assim, Deus permitiu que Satanás o provasse. Jó, então, enfrentou perdas terríveis. Ele perdeu sua saúde, sua riqueza e até seus filhos. Tudo isso sem uma razão aparente, pelo menos na perspectiva humana. Mas o que Jó não sabia era que Deus estava usando essas provações para fortalecer sua fé, para mostrar ao mundo que a devoção a Deus não dependia das bênçãos materiais, mas sim de uma fé genuína e inabalável, apesar de passar por uma grande aflição mesmo em sua dor. Jó não pecou nem acusou a Deus injustamente, apesar das intensas provações. Jó permaneceu fiel a Deus. Amigos, aqui está o segredo. As provações revelam o que realmente importa para nós. Elas expõem onde está a nossa confiança. Se está nas coisas deste mundo, ou em Deus, quando tudo é tirado de uma pessoa. O que resta para Jó, o que restou, foi uma fé ainda mais forte, uma confiança renovada em Deus. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe em dobro tudo o que ele tinha antes. A fé de Jó foi fortalecida e ele compreendeu melhor a soberania e a misericórdia de Deus. Você já passou por uma aprovação tão grande que sentiu como se tudo estivesse desmoronando na sua vida. Talvez você tenha perdido um emprego que era o sustento da sua família, ou tenha enfrentado uma doença que abalou sua fé. Nessas horas, nos perguntamos onde Deus está, mas são nesses momentos que Ele está mais perto, mostrando sua força em nossa fraqueza. As provações nos ensinam a depender totalmente de Deus.
Elas preparam para os planos maiores que Ele tem para nós, nos moldam à imagem de Cristo e nos fazem mais fortes, mais resilientes e mais capazes de enfrentar o que quer que venha pela frente. Então, se você está passando por uma provação agora, não desanime. Deus está contigo, Ele está usando essa dificuldade para te moldar, para te preparar para algo maior e para fortalecer a sua fé. De uma maneira que nada mais poderia fazer, confie nele. Mantenha sua fé firme e lembre-se de que no final, Deus sempre recompensa aqueles que permanecem fiéis em meio às provações. Porque como o ouro que é refinado pelo fogo, você sairá mais forte, mais puro e mais preparado para tudo o que Deus tem reservado para você. O 11º sinal são os desafios e desconfortos que enfrentamos ao longo da nossa caminhada, sabe? Todos nós preferimos o conforto, o caminho fácil, mas a realidade é que o crescimento pessoal e espiritual raramente acontece na zona de conforto. Deus nos chama para sair do que é familiar, para enfrentar desafios que nos impulsionam, que nos fazem crescer e nos tornam mais parecidos com Cristo. Você já sentiu que Deus te chamou para algo importante e desafiador, algo que te deixou descon, que te fez questionar se você era a pessoa certa para uma tarefa, uma oportunidade para liderar pessoas, ou uma mudança que você não esperava? Por exemplo, esses momentos são assustadores, porque nos tiram da nossa zona de conforto. Eles nos colocam em uma posição onde dependemos inteiramente de Deus, porque sabemos que não podemos fazer tais coisas sozinhos, mas são oportunidades para ver Deus trabalhando através de você, de maneiras que você nunca imaginou ser possível. Quando Deus chamou Moisés para liderar os israelitas para fora do Egito, Moisés não se sentia preparado. Ele tinha um passado complicado, dificuldades na fala e todas as razões para acreditar que não era a pessoa certa para aquela tarefa. Mas Deus não chamou Moisés porque ele era perfeito. Ele o chamou porque sabia que, através de Moisés, seu poder seria manifestado. Apesar de todos os seus medos e desconfortos, Moisés aceitou o chamado e Deus o usou para realizar um dos feitos mais importantes da história. Irmãos, o desconforto nos força a confiar em Deus. Ele nos ensina que não podemos depender apenas de nossas próprias forças. Nos mostra que precisamos dele em cada passo do caminho, e é nesse lugar de dependência total que vemos o poder de Deus se manifestar. Esses desafios e desconfortos nos ensinam lições que não poderíamos aprender de outra maneira. Eles nos mostram que com Deus somos capazes de coisas que nunca imaginamos. Então, quando você se encontrar diante de um desafio que parece ser grande demais, ou em uma situação que te tira da sua zona de conforto, não fuja. Aceite o chamado, confie em Deus e saiba que Ele vai te capacitar para o propósito que Ele tem para você, o 12º sinal. Claro, de que Deus está falando conosco é quando recebemos bênçãos inesperadas. Você já teve aquele momento em que algo bom aconteceu do nada, um emprego que surgiu, quando você menos esperava uma recuperação rápida de saúde que parecia impossível naquele momento, ou até mesmo um reencontro com alguém especial que você achava que nunca mais veria. Tudo isso são sinais de que Deus está trabalhando por nós mesmos, quando não percebemos Deus. Às vezes nos surpreende com bênçãos que não estávamos esperando que venham em momentos de necessidade, ou quando já estávamos prestes a desistir. E sabe, essas bênçãos inesperadas servem como um lembrete poderoso de que Ele está no controle, que Ele está cuidando de nós mesmos, nos momentos em que achamos que estamos sozinhos. Nosso Deus é o Deus dos milagres, é o Deus do impossível. Ele tem o poder de virar o jogo a qualquer momento. Veja o exemplo da libertação de Pedro. O apóstolo Pedro foi preso por ordem do rei Herodes, que planejava executá-lo. A igreja orava fervorosamente por sua libertação na noite. Antes de seu julgamento, um anjo do Senhor apareceu na prisão. Libertou Pedro de suas correntes e o guiou para fora da prisão. Pedro foi surpreendido por sua libertação milagrosa e foi ter com os irmãos que estavam orando por ele, sua libertação. Foi uma boa notícia, inesperada para a igreja, que viu claramente a mão de Deus agindo em favor deles. A libertação inesperada de Pedro é um exemplo poderoso de como Deus pode intervir de maneiras surpreendentes, trazendo boas notícias que nos fortalecem
e nos encorajam a continuar confiando em seu poder. Isso acontece com a gente. Também pode ser uma oferta de emprego, que aparece depois de meses de busca, uma cura de uma doença que os médicos não esperavam, uma dívida que é perdoada. Deus nos surpreende com sua graça e provisão, principalmente quando a gente não está esperando essas bênçãos inesperadas. São uma maneira de Deus nos dizer: eu estou aqui, estou cuidando de você. E é importante que a gente não ignore esses sinais, que a gente reconheça a mão de Deus em cada detalhe, em cada presente inesperado que Ele nos dá, porque no fim das contas são essas bênçãos que nos fortalecem, nos encorajam e nos lembram de que aconteça o que acontecer. Deus sempre tem algo bom reservado para nós. Meu irmão, minha irmã, agora com o coração cheio de confiança e desejo pela presença de Deus, vamos conversar com nosso Senhor. Convido você a fazer uma oração comigo. Vamos pedir ao nosso Pai Celestial que nos abençoe e nos ajude a ver e discernir mais claramente seus sinais quando Ele fala conosco. Me acompanhe repetindo mentalmente as palavras dessa oração. Amado Pai Celestial, Deus dos milagres, me coloco diante de Ti agora com humildade, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua misericórdia. Senhor, Tu és o Deus de toda a criação, aquele que conhece cada coração, cada pensamento e cada necessidade. Hoje venho a Ti com um coração aberto, buscando Tua presença, Tua direção e Tua voz em minha vida. Pai, eu peço que o Senhor me ajude a ouvir a Tua voz em cada um dos sinais que o Senhor coloca no meu caminho, que eu possa reconhecer quando o Senhor está falando comigo mesmo nas pequenas coisas, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Dá-me, Senhor, um coração sensível, que se abre para ouvir a Tua orientação, que se rende à Tua vontade. Senhor, eu sei que muitas vezes a vida traz desafios e desconfortos. Há momentos em que não entendo o porquê das provações, das perdas e de mudanças inesperadas. Mas hoje, eu coloco minha confiança em Ti. Senhor, confio que o Senhor, meu Deus, está no controle de tudo que o Senhor guia, cada passo que dou, mesmo quando não vejo o caminho à frente. Eu peço, Pai, que o Senhor me dê a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de saber que estou nas Tuas mãos, que o Senhor está me moldando, me preparando para o propósito que Tens para a minha vida. Senhor, ajuda-me a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento, que eu possa aprender a depender mais de Ti, em cada situação difícil, que eu possa ver o Teu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza. Dá-me a coragem de sair da minha zona de conforto, de aceitar o chamado que o Senhor tem para mim, mesmo se me sentir inadequado ou despreparado. Pai, eu peço que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me guie e me proteja, que eu possa seguir pelo caminho que o Senhor preparou com confiança e fé, sabendo que o Senhor está comigo a todo instante, que quando eu estiver passando por provações, eu possa manter meus olhos fixos em Ti, e que nas vitórias eu possa sempre lembrar de dar glória ao Teu nome. Peço, Pai, que continue a falar comigo de maneiras que eu possa entender e reconhecer, que a Tua voz seja clara no meu coração, que os Teus sinais sejam visíveis em minha vida e que eu possa seguir Tua direção com obediência e amor. Obrigado, Pai, por Tua fidelidade, por Tua bondade e por nunca me abandonar. Confio em Ti, Senhor, e entrego a minha vida nas Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem te inspirou, escreva um amém nos comentários abaixo para manifestar sua fé e esperança. Por favor, dê um like e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que da palavra de Deus possa alcançar e abençoar essas pessoas. Lembre-se, você é abençoado para ser bênção. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos que vão acalmar seu coração. E se você quer conhecer mais ensinamentos e fortalecer ainda mais sua fé, clique neste vídeo aparecendo na sua tela agora. Clique nele agora e seja mais motivado e inspirado pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.